volta a mais um Hora da Matemática. E a partir de hoje nós vamos começar a nos aprofundar nos nossos estudos. Para isso, nós vamos precisar entender um pouquinho melhor a questão dos números. Nós já vimos lá no comecinho das nossas aulas a história sobre como os números apareceram, até que eles se transformaram naqueles números que nós conhecemos hoje em dia. Esses mesmos números, eles também têm hoje em dia uma classificação e nós precisamos entender isso um pouquinho melhor. Agora, para começar, nós temos que entender o que são exatamente os números, para que eles são utilizados, né? E a gente chama isso a funções dos números. Então vamos começar por esse detalhe, para analisar quais são as funções dos números. Então nós temos aqui, olha, né, a demonstração de quais são essas funções. A primeira função que os números exercem é a função de quantificar. Quantificar significa contar aquilo que a gente mais normalmente faz com a matemática, né, com os números no nosso dia a dia. Então, seria, o que está acontecendo atualmente? Nós temos a questão aí, infelizmente, da pandemia e praticamente todos os dias nós vemos no jornal a contagem de pessoas que estão infectadas, as pessoas que, graças a Deus, se curaram e aquelas que, infelizmente, não conseguiram sobreviver. Isso tudo significa o quê? Quantificar, né? É uma das funções dos números, mostrar as quantidades. Mas existem outras. A segunda delas é classificar, ou seja, ordenar. Nesse caso, classificar seria fazer o quê? Colocar em ordem. Quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro, último, tá certo? Essa é uma das funções, quer dizer, ordenar, que a gente chama de classificar. A terceira função é a de identificar. Neste caso, a gente não conta, a gente não classifica, nós vamos fazer a identificação. O que seria, na verdade, identificar? Identificar seria reconhecer, distinguir. E onde que a gente vê os números nessa função? Nos nossos documentos, por exemplo, o RG, o CPF, o número da casa. Esses números, eles não são usados nem como conta e nem como ordem. Eles são usados na identificação. É a terceira função dos números, identificar. A quarta função, medir, fazer a medição. E a gente até viu nas aulas da máscara, né? As medidas que nós precisamos fazer lá. Medida de quantidade da linha, a medida do elástico e outras medidas que precisamos fazer para conseguir lá calcular a questão das máscaras, né? Nós podemos medir a altura, medir com distância, né? Além do comprimento, da largura, tá certo? Então essas funções são as funções que permitem que a matemática exerça tudo o que ela precisa no nosso dia a dia. Agora, assim como os números exercem funções, eles também têm essas classificações, né? Então vamos ver como eles são divididos para que eles exerçam todas essas funções em todos os âmbitos, não só no âmbito mais simples que é da nossa vida, né, no cotidiano. Daí as pessoas que trabalham com a matemática, elas conhecem outros números, né, e que vocês também uma hora vão chegar a conhecer. E aí esses números são divididos assim, olha, em conjuntos, tá certo? Então existe um conjunto que reúne todos os tipos de números que existem. Esse conjunto é chamado conjunto dos números reais. Tá aqui, olha, esse maior. Esse maior ele é dividido em dois, em princípio. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais, por sua vez, ele é dividido em dois conjuntos menores ainda, que é o conjunto dos números inteiros e que dentro dos números inteiros existe o conjunto dos números naturais. Esse conjunto é aquele conjunto que a gente mais conhece, o conjunto dos números naturais.
Todos os conjuntos de números, eles são identificados através de letras. Só que essas letras são um pouquinho diferentes daquelas que nós conhecemos. Então vejamos aqui, olha. O conjunto dos números naturais, ele tem esse símbolo aqui, tá certo? Qual é a diferença? É que é a letra N, só que ela tem uma linha a mais aqui. E por que se faz isso? Exatamente para se saber que toda vez que a gente observar esse símbolo, nós vamos saber que estamos falando sobre um conjunto de números e não da letra N, tá certo? Os outros conjuntos, eles também são identificados com letras. Olha aqui, ó. O conjunto dos números reais com essa letrinha R, dos racionais com a letrinha Q, que está aqui, dos inteiros com a letrinha Z, tá certo? E com esse detalhe, todos eles acabam tendo uma área maior aqui, ó, um risquinho, né, maior, para poder diferenciar da letra mesmo do alfabeto, tá certo? Então aqui, mais uma vez, o conjunto de números naturais, ele é um conjunto que funciona da seguinte forma. Ele reúne os números que vão de 0 até o infinito, a gente não sabe o final, né? E quando a gente fala de um conjunto, nós usamos, né, os números, os algarismos, mas também usamos símbolos na matemática. E no caso dos conjuntos, a gente identifica através, uma das maneiras de identificar é através desse símbolo aqui, que são as chaves, tá certo? E aí nós vemos esse conjunto dos números naturais, ele começa no algarismo 0 e continua infinitamente. E para demonstrar esse infinito, nós usamos esses 3 pontinhos aqui no final, para dizer que não tem fim, tá certo? Dentro do conjunto de números naturais, nós temos 2 conceitos que são muito importantes. Esses conceitos são o antecessor, não é? E o sucessor, tá certo? Antecessor. Antecessor vem, essa palavra antecessor vem da palavra anteceder. Anteceder significa que vem antes, não é? Então nós temos que conhecer direitinho esse conceito, assim como o sucessor, que vem da palavra suceder, que significa vir depois, não é? Todos os números dentro do conjunto de números naturais têm o antecessor e o sucessor, com uma exceção, que é o número 0. Não existe nenhum número dentro do conjunto de números naturais antes do 0. Lembram-se que a gente falou que começava no 0? Então essa é uma única exceção. Tirando o 0, todos os outros têm um antecessor e um sucessor. Então vamos analisar aqui o caso do número 1, que tem como antecessor dele o 0, que é o número que vem exatamente antes do 1. E como sucessor o número 2, que é o que vem exatamente depois do número 1. Qualquer número para ser encontrado, o antecessor e o sucessor, é simples, tá certo? Basta a gente fazer isso aqui, olha. Para achar o antecessor de um número, basta tirar 1, subtrair 1 deste número. E para achar o sucessor, basta somar 1. Então, desta forma aqui, olha. Considerando, por exemplo, o número 12, tá certo? Se eu subtrair 1, eu vou chegar ao número 11. Ou seja, 11 é o antecessor do 12. Se eu somar 1, eu vou chegar ao 13, ou seja, 13 é o sucessor do 12. E daqui para frente nós vamos usar esses conceitos para poder nos aprofundarmos mais na nossa matemática.